Olá mais uma vez! Hoje nós vamos conversar e conhecer melhor o transtorno do espectro autista, o TEA. Pois é, eu sou a Aline Mori Ferreira, psicopedagoga, educadora, adoro educação e vou conversar com vocês para aprendermos sobre esse transtorno que traz muitas dificuldades e muitas perguntas, a respeito dele. Quando nós falamos a respeito do transtorno do espectro autista, nós precisamos entender que existem algumas nomenclaturas que ainda são utilizadas e que vocês podem se deparar com elas tanto na fala de algum familiar, de alguma pessoa, tanto quanto a respeito de algum laudo que venha com algum CID que ainda esteja um pouco mais ultrapassado. Isso é comum de acontecer. Então, através do CID-10, nós temos a nomenclatura de transtorno global do desenvolvimento. Através do DSM-4, nós temos o transtorno invasivo do desenvolvimento, mas com o entendimento, a evolução, com o sentido que as coisas vão tomando e a ciência que vai evoluindo, hoje nós temos, pelo DSM-5, que é o último referencial, o transtorno do espectro autista. E é muito comum dizermos alguém que se encontra dentro do espectro. O que entender a respeito do TEA? A primeira característica importante é o sentido de conjunto. Por quê? Porque o TEA é caracterizado por um conjunto heterogêneo, de sintomas diferentes um do outro, de síndromes clínicas. Então veja bem como isso é complexo. Existe um trio de comportamentos que envolvem o TEA e que trazem características iguais a todos eles. O que vai fazer diferença é o nível, o grau de intensidade com que essas síndromes se apresentam. Então, os comportamentos entre os indivíduos com TEA são os mesmos e o que vai variar é a intensidade na manifestação deles. O que nós temos de mais comum dentro do espectro autista são aquilo que nós chamamos de contínuo. Nesse gráficozinho vocês conseguem ver essa dimensão, de divisão de habilidades e inabilidades. As inabilidades estão entre as interações sociais, o convívio, que é bastante desafiador para o TEA, a inabilidade na comunicação, assim como o estereótipo de comportamentos, os interesses de atividades. Cada um deles acaba se interessando por uma coisa diferenciada. Então, vou deixar aqui uma dicasinha especial para você. Vocês podem procurar um seriado que se chama Atypical. Vocês vão conseguir ter ali uma referência interessante a respeito do TEA. A interação social para o TEA está em torno do isolamento que acontece em graus que variam. Eles têm esse isolamento social, etc. O relacionamento, não são fontes de segurança para o TEA. O conforto, o alívio de estar junto, de ter com quem compartilhar, isso é uma coisa que não é habitual para o TEA. Ele não tem essa preservação. Não tem desenvolvida também a capacidade de antecipação, antevisão de situações e acontecimentos. E dentro do Supera nós trabalhamos com o quê? Com habilidades também, com exercícios que envolvem esse tipo de situação. Já vamos pensando a respeito do TEA dentro do Supera. O TEA também não mantém contato olho no olho. Ele vai sempre se esquivar e procurar outras fontes de referência, mas que não seja o contato direto. Apreende as emoções com déficit, por falta de expressividade facial. Então, se encontrarem algum portador, que esteja dentro do espectro, vocês vão poder observar esses detalhes.
Desafiador também é reconhecer ou perceber sentimentos e respostas sociais. Será que eu consigo atender dentro do Supera alguém que seja, que tenha o transtorno do espectro autista? A interpretação acaba sendo de uma maneira inadequada para aquele que tem TEA. O tom de voz ou as expressões faciais são prejudicadas. O vínculo de amizade e de afetividade também, assim como o senso de cooperação para atividades o quê? De atividades e brincadeiras em grupo. São muito desafiadores para eles. Ele pode agir como se fosse surdo. Parece que não escuta, chama, mas por quê? Porque a atenção dele está focada naquilo que é de interesse dele. Não é porque eu chamei que ele vai prestar atenção naquilo que é importante para mim, mas sim para aquilo que é importante para ele, a sua opção e não a minha. Então, ele não busca, ele não espera, além de tudo, aprovação, porque ele não precisa dessa aprovação dos adultos. Olha só que interessante, né? Então, dentro da linguagem e da comunicação, nós temos também características importantes para sabermos sobre o transtorno do espectro autista. Tem uma apresentação, assim, deficitária na compreensão da linguagem falada, não tem qualidade na fala social e nessa reciprocidade, né? Ele fala muito pouco. Por quê? Porque ele convive pouco. É comum ele falar sem estar, de fato, conversando. Ele fala com ele mesmo porque ele está raciocinando ou coisa desse tipo. Pode não ser possível entender o que ele está falando, porque na verdade ele não está conversando, ele está pensando. Isso também é muito comum. A fala pode ser estereotipada, com uma inversão dos pronomes eu, você, ou rimando palavras. O tom de voz constante e monótono, pode falar incessantemente, repetidamente, às vezes cantando, e isso se torna até motivo de piada, onde ele convive muitas vezes. Ele tem a habilidade de imitar perfeitamente frases no mesmo tom de voz daquele que pronunciou. E às vezes pode ser mal interpretado por acreditar que está tirando sarro. Pode também aprender precocemente e sem ajuda a ler. E não são capazes também de contextualizar informações para se comunicarem com os outros. Então, a abstração é uma questão muito desafiadora para o TEA. Além de tudo, aquele que tem TEA, ele é hiperativo ou passivo, ou às vezes as duas coisas. Pois é, a rotina é estereotipada, Ele balanceia o corpo, as mãos, às vezes a automutilação em torno do TEA. Repetição de brincadeiras que, além de tudo, são de pouca imaginação e com muito pouca variedade. A variação é muito incomum dentro do TEA. Por quê? Porque ele foca naquilo e reproduz aquilo incansavelmente. Então, raramente ele dá conta de brincadeiras como faz de conta. Como que ele vai sair do concreto e abstrair as informações e aquilo que ele está fazendo. Então, imitar também é desafiador, assim como bater palmas, dar tchau, cumprimentar de uma forma geral, porque o convívio social não é o foco. Ele não utiliza objetos de acordo com a sua função real, ou seja, ele vai mudar a função que aquele objeto tem. Ele facilmente desenvolve apego a certos objetos e resiste também a mudanças de rotina ou de ambiente. Ele faz, geralmente, tudo da mesma forma, do mesmo jeito e no mesmo tempo. A sua necessidade é exagerada no sentido de organização e previsibilidade dos acontecimentos. Por isso, ele precisa dessa rotina e, quando ela é alterada, ele se incomoda. A preocupação com itinerários, com horários, com números e com datas é excessiva também. E se torna comum em determinada fase, que ele prefira certos alimentos a outros. Ele é fascinado por movimento. É possível também que ele tenha uma preferência por sabores fortes que desagradam a maioria das pessoas.
E não pense que é um limão ou alguma coisa assim, não. Se você gosta de alguma coisa azedinha ou mais picante, o paladar dele vai multiplicar isso até ficar desagradável para mim, que tenho preferência por aquilo dentro de certo controle. Ele tende também a tocar e cheirar pessoas e objetos para compreender. Tende também a aprender, a se prender a detalhes que classifiquem objetos, tampinhas de garrafa, por exemplo, e até colecione esses objetos. Ele se atenta, a uma parte do todo. Então, se temos aqui coisas variadas, ele vai pegar possivelmente alguma coisa que nem me chamaria a atenção, mas que para ele se tornou importante de alguma maneira. Ele pode vir a estudar um único tema e falar sobre ele incansavelmente, até a gente olhar e falar: oi? Quando que vai parar? O TEA não para. Outras características: ele não abstrai pensamento, como eu já disse para vocês. Ele se prende ao concreto, ao literal, não entende brincadeiras, ironias, metáforas, piadas. Tem muita dificuldade em organização e sequência, e é por isso que ele se prende às rotinas. Porque se essa rotina for quebrada, ele fica perdido. Então não apresenta noção do perigo. Por quê? Porque ele não consegue calcular e muito menos antecipar as situações que podem vir a acontecer. Os detalhes fazem com que ele chegue a identificar os ambientes. Ele sabe se alguma coisa está fora do lugar, se alguma coisa foi alterada naquele ambiente. Ele percebe e muitas vezes fica incomodado com isso. Então, o que o TEA e o supera têm ali a ver um com o outro. Nós podemos perceber que dentro do transtorno do espectro autista, as características que se apresentam, as deficiências intelectuais também podem estar presentes. Lá naquele gráficozinho, naquele esquemazinho dos primeiros slides, existe aquela esquematização sobre a função cognitiva no TEA. O espectro autista pode apresentar uma preservação cognitiva, assim como também a não preservação cognitiva. E aí nós temos associado ao transtorno do espectro autista a deficiência intelectual. Então, os problemas de planejamento, de pensamento abstrato, o juízo, colocar-se em risco ou não, a aprendizagem acadêmica, a aprendizagem pela experiência, se tornam desafiadores demais e acabam impossibilitando que o TEA possa ser um aluno supera. Então, outras características que vão embasar essa nossa conclusão é que uma pessoa diagnosticada com transtorno do espectro autista, poderá ser um aluno supera? Não, justamente pelo fato de o desenvolvimento de habilidades que o supera propõe são aquelas habilidades comprometidas neurologicamente dentro do espectro. Não é uma coisa que vai ter melhora. Mas, Aline, e a neuroplasticidade? Não vai ser o suficiente, porque essas características são iguais a todos os TEAs. Então, sintomas e características de quem está no espectro, impossibilitam que o supera consiga atender, como eles precisariam. Por quê? Porque eles necessitam de acompanhamento específico. E o que o supera traz e propõe são competências socioemocionais trabalhadas no coletivo. E isso a gente não consegue mudar para o atendimento exclusivo de alguém com essa particularidade. Ou seja, a deficiência intelectual associada, ou não ao TEA, junto com aquela tríade de comportamentos que não muda, variando de grau em grau a intensidade de comprometimento, vão ser mesmo para aqueles que apresentam alta funcionalidade. Então, aqueles que nós também conhecemos como Asperger, eles não conseguem acompanhar, embora tenham a preservação cognitiva. Por quê? Porque a tríade é igual a todos, os comportamentos e as características. Então, dentro dessas outras características, no diagnóstico do transtorno do espectro autista,
As características clínicas individuais de cada um, né, são registradas por meio de uso de especificadores. Então, eu vou especificar esse aspecto, aquele outro. Então, mesmo aquele que tenha classificação como preservação cognitiva, vai ser, muito provavelmente, laudado como uma pessoa com transtorno do espectro autista. E a gente não vai conseguir atendê-lo adequadamente e como ele merece. Eu agradeço e encontro vocês na próxima aula.